Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos frequentadores assíduos do canal do professor Carlos Manuel, alunos do curso de Agronomia do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Pamuí, e demais colegas, alunos de outras instituições. Hoje nós vamos continuar a falar sobre a cultura do feijoeiro e, especificamente, a gente vai falar um pouquinho sobre esses aspectos fisiológicos, ecofisiológicos da cultura, né, a fenologia da cultura do feijoeiro. A gente vai dar uma observada que alguns estádios, eles se apresentam próximos aos estádios da soja, mas são um pouco diferentes, né? Há menos ciclos, há menos pontos de inserção, de identificação de ciclos, né, de estádios fenológicos, em comparação a gente fazer com a soja, né? Então, um ciclo muito mais rápido, né? Geralmente o feijoeiro ele tem uma capacidade de desenvolvimento rápido e uma colheita rápida. Então, uma cultura que também exige uma observação, uma atenção muito intensa, frequente nos processos de adubação, nos processos de controle de plantas infestantes, né? Controle de pragas, doenças. Então, por isso, a gente tem que entender um pouquinho dessa fenologia, desse tempo e das características morfológicas, né, botânicas, que fazem com que a gente ache e identifique exatamente aquele ciclo fenológico, tá? Qual é o objetivo, né, da gente identificar esses ciclos, né, fenológicos, que se divide basicamente em dois, o vegetativo e o reprodutivo. Para a gente ter uma visão de como a gente vai manejar a cultura, né? Então, no ciclo vegetativo, qual a época ideal de controle de plantas infestantes, qual a época ideal de adubação de cobertura, qual a época ideal de fazer o controle de pragas de solo, de plântulas, ou de parte aérea, lagartas desfolhadoras, percevejos. E na parte reprodutiva, quando a gente fala de parte reprodutiva, se tem percevejos que atacam vagens, se tem as lagartas que desfolham, se tem doenças que vão atacar, acometer o feijoeiro. Então, a gente precisa identificar esses ciclos para a gente fazer o manejo correto, antevendo os problemas, né? Então, a gente vai monitorar e antever esses problemas. Okay? Então, esse é o objetivo principal da gente identificar essas partes feijoeiro. Vamos lá. Então, para a gente recapitular um pouquinho, esse slide foi da aula passada, mas só para a gente recapitular o aspecto, né, o sistema paulinar do feijoeiro, falando especificamente do feijoeiro comum. Então, a gente tem aqui, ó, as folhas cotiledonares, né, que, lembrando que o feijoeiro ele tem uma germinação epígia, ou seja, o cotiledon emerge, né, para fora do solo. Então, nós temos as folhas cotiledonares. O primeiro nó, que parte duas folhas simples, ou seja, o primeiro par de folhas simples, não são folhas compostas. Aqui tem um primeiro nó. Depois, a partir do segundo nó em diante, no caule, né, no caule principal, a gente tem aparecimento dos trifólios. Então, no segundo nó, o primeiro trifólio, no terceiro nó, o segundo trifólio, no quarto nó, o terceiro trifólio, e assim sucessivamente. Depois, os ramos secundários, os ramos primários vão aparecer, né, nesse como principal, e assim sucessivamente. Então, para a gente fazer essa pincelada, né, esse resumo desse sistema paulinar é o que interessa para nós nesse momento. Tá? Então, para a gente fazer de maneira geral, vamos ver o ciclo de maneira geral. Então, o ciclo do feijoeiro, ele se divide em 9 estádios fenológicos, né, que vai de V0, que é a germinação, 4 estádios vegetativos, com a palavra V, tá? V, e outros 5 estádios reprodutivos, iniciando no R, que a gente chama de R5. Não sei se vocês lembram, a soja, fazendo uma breve revisão da soja, nós temos na soja R1 até R9, né? R1, R2, florescimento, R3, R4, formação da vagem, R5, R6, enchimento do grão, R7, maturação, R8, senescência, e R9, maturação completa para colheita. Então, nós temos essas separações, né? E no feijão é um pouco mais simples,
porque a planta ela também consegue florescer um pouco mais rápido, em V4, ou seja, em 3 folhas já prontas, a planta começa a emitir os seus racemos, né, suas flores, suas inflorescências, para começar a produzir. Então, de maneira geral, né, esse é o aspecto fenológico, né, os estágios fenológicos do feijoeiro. Há quanto tempo dura o ciclo do feijão? Isso depende. Isso depende muito da cultivar que você está trabalhando, se é uma cultivar mais precoce, se é uma cultivar mais tardia, mas no final a gente vai fazer esse resumo das épocas, dos dias, mais ou menos, de cada ciclo, para a gente estabelecer, depois que a gente for falar de controle de plantas daninhas, adubação, controle de pragas e doenças, a gente ter esse conhecimento para a gente identificar o momento ideal de manejo e tratos culturais da cultura. Ok? Então, vamos lá. Então, iniciando o V0, né? O V0 é do dia da semeadura até a extrusão da radícula e o aparecimento desse gancho, né? Do gancho da semente do feijão, ou seja, que é o eixo hipocótico radicular, né? Então, o início inicia no processo de inibição dessa semente, as fases 1, 2 e 3, né? Onde finaliza a fase 3 aqui, ela começa a germinar. O tempo médio de emergência é 5 dias. Isso vai depender muito, e aí a gente já pode começar a fazer alguns links com o processo de semeadura, né? Então, o que acontece? Quando a gente coloca uma semente de baixa qualidade fisiológica, ela vai demorar um pouquinho mais para germinar, porque sementes de baixa qualidade fisiológica, por exemplo, tem um dano de percevejo, um dano mecânico, a semente primeiro ela recupera, se restaura daquele problema, depois ela tende a germinar. Então, pode demorar um pouquinho mais. Isso na disciplina de sementes, né, de tecnologia de sementes, a gente fala muito disso, né, de como avaliar a qualidade das sementes, vigor, os testes de tetrazório. Então, a análise da semente é importante. Então, o tempo médio, 5 dias. O que pode atrasar ou adiantar? Profundidade de semeadura, além da qualidade fisiológica. Profundidade de semeadura. Aprofundou um pouquinho mais a semente vai demorar um pouco mais a mostrar esses cotilédones que vão emergir. Uma semeadura um pouco mais rasa vai mostrar um pouco mais cedo esse gancho, né, e esses cotilédones. Então, a profundidade de semeadura também interfere no processo. Outro processo que interfere nessa germinação da semente é a temperatura. Então, temperaturas mais altas faz com que a semente respire e acelere o seu metabolismo e germine um pouco mais rápido. E uma temperatura mais fria, né, temperaturas mais baixas, faz com que a semente retarde um pouco essa germinação. Então, a gente tem que fazer esse apanhado, né? Profundidade de semeadura, temperatura de germinação, índices de água, a gente não pode, né, falar, né, de germinação sem água, né? A semente precisa beber água. E esses fatores todos envolvidos, né, mais a qualidade fisiológica da semente, esses fatores todos envolvidos faz com que a gente tenha uma velocidade maior ou menor de emergência. Mas o tempo médio, em média, 5 dias. Ok? E aí a gente passa para o V1, que é o estágio vegetativo 1. O que é o estágio vegetativo 1? É o início da emergência dos cotilédones. A emergência dos cotilédones está aqui, o gancho, né, do eixo hipocótico radicular, onde 50% dos cotilédones já estão visíveis, começam a se separar. Eu costumo falar que quando a germinação, esse V1, ele paralisa, quando esse eixo hipocótilo mais o cotilédone, ele forma um ângulo próximo dos 90 graus. E aí a gente tem o término do V1. Então, o V1 começa com a emergência, né, com o aparecimento visível desses cotilédones e termina quando inicia o processo de abertura do primeiro par de folhas, que é esse aqui. Tá? Então, V1 começa com a germinação propriamente dita, o aparecimento dos cotilédones e termina com o aparecimento, a abertura dos cotilédones e aparecimento do primeiro par de folhas. Tá? V2, aqui a gente já tem uma plantinha em V2, uma plântula em V2, onde o primeiro par de folhas está totalmente aberto, tá vendo? E aqui, ó, no comecinho aqui já está começando a aparecer o nó, né? O como principal já aparecendo o primeiro trifólio, né? O primeiro trifólio no segundo nó. Então, esse aqui é o estágio V2.
O estágio V3 é quando o primeiro par de folhas está completamente aberto, aparece o segundo trifólio aqui, o segundo trifólio está aberto e já tem o aparecimento da terceira folha aqui, ó, né? Apesar dela estar pequenininha, mas ela já está aparecendo aqui. Então, ó, V3 é o primeiro trifólio já aberto, o primeiro par de folhas totalmente aberto e aparece o segundo trifólio aqui, ok? Nós já temos dois nós, né? O primeiro nó do primeiro par de folhas e o segundo nó do primeiro trifólio, ok? E aparece o segundo trifólio aqui, o terceiro nó que vai crescer. E a V4 é o trifólio, o segundo trifólio totalmente aberto, né? Aqui nós temos aqui a primeira parte de folhas, o primeiro trifólio bem aberto, o segundo trifólio bem aberto, e aí o terceiro trifólio aqui, olha, o segundo trifólio bem aberto e o terceiro trifólio aqui, que é o quarto nó, não mais se tocando. Neste momento, as gemas e os ramos inferiores aparecem, né? Nas gemas axilares, abaixo desse terceiro trifólio, já começa a aparecer os ramos secundários, e nesses ramos secundários, no processo, quando a gente falou das gemas axilares, que nós temos uma central e duas laterais, a partir de V4, ou seja, essas gemas axilares passam a produzir ramos secundários e também racemos de flores. Então, por isso que em V4 já começa o aparecimento de flores, né, de botões florais. Então, o estágio vegetativo da cultura do feijoeiro, ele mescla, né, o crescimento contínuo dessa plantinha de feijão, mas a partir de V4 a gente já começa a falar de estágios reprodutivos. Então, V4, por que para em V4? Paralisa o estágio vegetativo em V4. Porque os ramos inferiores a V4, já com gemas axilares, já começam a produção dos ramos secundários. E nesses ramos secundários, nas gemas axilares, pode aparecer os racemos de flores, as inflorescências. Tá? Então, a partir desse V4 aparece, a gente passa para o estágio vegetativo, que é a pré-floração, ou R5. Tá? Então, esses botões florais começam a aparecer, esses ramos secundários, né, dos primeiros ramos primários e secundários, começam a surgir os botões florais, tá? Então, aqui nós temos os ramos primários, né, crescendo, ó, e aí o aparecimento desses botões florais em inflorescências, né, o racemo aqui. Então, só uma observação, esse período é menor nas cultivares de arquitetura mais ereta, 1 e 2, né, um bem ereto e 2 prostrado, e maior nas de arquitetura prostrada ou trepadora, né, que é o 3 e 4, tá? Então, aí aparecem os botões florais. Botões florais não é flor aberta. O flor aberta é quando a gente está em R6, quando 50% das flores do feijoeiro numa área ficam abertas, tá? E elas apresentam as pétalas, né, as estruturas de pétalas, né, que pode ser roxa, branca, enfim, mas o botão floral se abre. E aí a gente tem essa fase que a gente chama de R6, que é a abertura da primeira flor, né, aparece a inflorescência, as inflorescências se abrindo, e, de fato, quando está com 50% de flores abertas, que a gente está no ponto máximo de R6, vamos dizer assim. Então, é só uma observação, os tipos menos eretos, vamos dizer assim, 2, 3 e 4, o florescimento vai de baixo para cima. Então, o surgimento das primeiras flores é nos primeiros nós da planta. Já no tipo 1, que é uma planta bem ereta, o florescimento é de cima para baixo. A planta vai parar de crescer, quando ela para de crescer, aparece a primeira flor, e aí os nós, né, de cima, superiores, começam a florescer, e os de baixo acompanham o florescimento. Tá? O término é quando 100% das flores estão abertas. Nesse momento, em R6, por ser uma planta cleistogâmica, né, uma planta autógama, o que vai acontecer? Já há, nessa abertura de flor, já um processo de fecundação. Então, já ocorreu a polinização, porque o pólen está ali próximo do estigma, né? Esse pólen dessa mesma flor, ele fecunda a sua própria parte feminina, né? E aí começa um crescimento, né? Um processo que a gente chama de fecundação propriamente dito. Os dois núcleos do pólen, né, migram pelo tubo polínico e vão fecundar uma osfera e os dois núcleos polares, dando origem ao eixo embrionário, vamos dizer assim, com a osfera, e o endosperma, que depois se transforma em cotilelo, né, que vai ser migrado, né, esse tecido
de armazenamento, né, a base basicamente de amido, mas pode ter proteína, tem proteína também, vai para os cotilédones. E aí a gente passa para a R7. A R7 é clássica, quando há flores murchas, né, nesse racemo de flor, e aparecimento dessas vagens, a gente chama de vagem canivete, uma vagenzinha pequena, a gente está em R7. As flores iniciam o processo de murchamento porque ela já cumpriu o seu papel, né? Ela ocorreu já a polinização, então as pétalas vão murchar, vão cair, e aí começa a aparecer aqui, ó, as vagens, né, que a gente chama de formação de fase canivete, as vagens, canivete, o canivetinho que a gente fala. E o término dessa fase é quando essa vagem atinge o máximo de tamanho dela. E a gente passa para R8, e quando ela atinge o máximo de tamanho, ela começa a encher as vagens. Vai encher de quê? Bom, nós temos ali as sementes. As sementes foram fecundadas, né, foram criadas pela fecundação, a vagem é um fruto, então ali as sementes começam a se desenvolver. Começa a encher, né? Aumento do volume das vagens, porque as sementes estão começando a encher. Encher de quê? Encher de água, encher de matéria seca. O que matéria seca? Amido, encher de material celular, né? Células, crescimento de tecidos. Olha só a importância desse enchimento das vagens, né? A planta aqui, ela precisa de muita água, ela não pode sofrer estresse hídrico, ela não pode sofrer ataque de pragas nem de doenças. É uma fase muito crítica nessa fase de reprodução, né? Primeiro, o florescimento, quando a planta começa a florescer, ela tem uma capacidade de drenar muita energia das folhas. Então, nós não podemos perder folha. A planta de feijoeiro não pode perder folha, porque ela tem um processo fotossintético para nutrir esse crescimento dos ramos primários e secundários e o florescimento. As flores vai ocorrer a autofecundação, vai começar a aparecer as vagens, e as vagens vão crescer. As vagens vão crescer e vão encher grãos, né? Na fase R8. Precisa de água, precisa de nutrientes, precisa de uma redução de estresse hídrico aqui e estresse nutricional. Então, nessa fase, não pode faltar nada para a planta. Nem água, nem nutrientes, e nem sol, e nem temperatura, né? A planta precisa de uma condição ambiental muito boa para que ela faça o papel dela de encher o máximo possível dessas vagens aqui e evitar o chochamento. Então, inicia o aumento do volume das vagens pelo crescimento das sementes de feijão, e o término é quando as vagens começam a perder a cor verde, tá? Então, ela sai da coloração verde e passa para a coloração da cultivar específica. E aí vai depender da cultivar. Tem vagens um pouco mais cremes, um pouco mais amarelas, um pouco mais douradas, um pouco mais amarronzadas, estriadas. E aí a gente vai notar que esta fase de amarelecimento dessas vagens nos dá uma informação importante, porque a partir do momento que essa vagem ela perde essa cor verde, significa que as sementes atingem o que a gente chama de ponto de maturidade fisiológica. O que é isso? A semente não precisa mais da nutrição da planta-mãe, ou seja, ela está totalmente independente, ela está presa à planta-mãe, né, dentro da vagem, mas ela não precisa mais do aspecto nutricional, ela não precisa absorver mais nutriente, ela está totalmente pronta. Nesse ponto de maturidade fisiológica, essa semente atinge o máximo de vigor, germinação e matéria seca. Mas o problema dela é que ela tem muita água. Então, não tem como a gente colher essa semente com esse grau de alta umidade, 35%, 40% de água de umidade na semente. Então, a gente vai estragar a semente, na verdade. A planta também está muito verde, então não tem como a gente fazer essa colheita. O que a gente recomenda nessa fase? Vamos tentar fazer um processo de dessecação, né, para que essa planta perca folhas rapidamente e essa vagem seque rapidamente. Quanto mais rápido for a colheita nesse momento, maior a qualidade, principalmente nos campos de produção de sementes. Então, esse é um momento muito crucial, muito importante para campos de produção de semente de feijão, né? A gente está falando da produção de semente de feijão em si, mas para a produção de sementes, a dessecação é importante, porque acelera o ciclo, acelera a colheita. A gente colhe essas sementes mais próximo do ponto de maturidade fisiológica. Para a cultura do feijoeiro, né, de grãos, vamos dizer assim, comercial, a parte comercial, é importante a gente colher mais cedo, principalmente pensando em preço,
principalmente pensando em mercado, a gente pode associar essa colheita um pouco mais antecipada a preços, né? A gente pode fazer melhor o nosso preço de venda desse produto. Então, é importante a gente ter essa informação visando a dessecação. E a IR9 é quando essas vagens perdem totalmente a cor, ou seja, elas ficam bem secas, e aí inicia o processo de secagem. E aí, quando a gente... Quando termina isso? É quando a gente abre a vagem e os grãozinhos de feijão, ou as sementes de feijão, já têm a coloração característica da cultivar. Se for uma cultivar carioca, vai ter essas estrias, se for o jalo, vai ser uma coloração mais marrom creme, se for preto, vai ser um tegumento preto, se for o vermelhinho, né, o roxinho, vai ter o tegumento mais avermelhado, e aí a gente consegue identificar que R9 é a fase de maturação. Muito importante essa fase, gente. A partir dessa fase aqui, a planta de feijão, ela tem uma alta capacidade de senescência e de deiscência dessas vagens. Então, é uma planta que tem frutos secos, que é a vagem, deiscentes, ou seja, eles se abrem quando estão completamente maduros. Então, se a gente atrasar um pouco a colheita nessa fase aqui, o que pode acontecer? A gente pode começar a perder feijão para o chão, né? O feijão pode começar a cair e a gente não tem essa eficiência de colheita e a gente vai perder em produtividade. Outra coisa que é importante a gente mencionar, a gente vai falar um pouquinho, né? É que se a gente observar aqui, as vagens de feijão são grandes e como elas começam a aparecer, as flores começam a aparecer em V4, né, nos primeiros nós da planta, as vagens ficam muito baixas, né, elas ficam próximas ao solo, e isso é um problema, né, no processo de colheita. A gente precisa ter muito cuidado nesse processo de colheita mecanizada, a gente vai falar um pouquinho das formas de colheita desse feijoeiro, né, que tem um pouco de diferença, para a gente não perder esses grãos, né, não perder essas sementes. Mas é nessa fase. Essa fase está pronta para colher, né? A semente está aí com 12% de umidade, 12%, 13%. É uma fase que a gente precisa efetuar a colheita o mais rápido possível. Tá? Então, para a gente finalizar, dois slides para a gente identificar, né, de V0 a R9, né, que são 5, na verdade são 10 ciclos, né, 5 vegetativos e 5 reprodutivos. Então, V0 é a germinação, V1 é emergência, V2 as folhas primárias, né, as folhas completamente abertas, o primeiro par de folhas, V3 a primeira folha trifoliolada aparecendo, e o aparecimento da segunda folha, e o V4 a terceira folha trifoliolada, né, o terceiro trifólio, e aí os gemas e os nós inferiores produzem ramos, né, as ramas, tal, seja vegetativo ou reprodutivo com as flores. R5 a pré-floração, aparecimento do botão floral, R6 a floração com a primeira abertura de flor, R7 a formação das vagens, a primeira vagem canivete, R8 o enchimento das vagens, começa a encher os grãos ali dentro, né? E R9 a maturação fisiológica, tá? E aí, uma observação, cada etapa inicia quando 50% das plantas se mostram nessas condições do próprio estágio vegetativo, estágio fenológico, né? Ok? E aqui, para a gente finalizar, os estágios, né, vegetativos e reprodutivos aqui, e aqui mais ou menos um tempo médio, né, desses ciclos, seja do tipo 4, que é o tipo mais trepador, o tipo 1, tipo ereto, mas aí vai depender muito dessa cultivar que a gente está trabalhando, tá? Então, em média, né, o ciclo 1 está em torno de 77 dias, o tipo 4 em torno de 98, então a gente tem em média 90 dias, 80, 90, dependendo da cultivar. Então, a gente tem aqui, ó, o estágio passando de vegetativo para reprodutivo em V4, mais ou menos entre 20 e 30 dias aqui, entre 20 e 35 dias. É importante a gente ter essas noções, né? O que a gente faz antes aqui? Controle de plantas infestantes, tratamento de sementes para controle de pragas de solo, tratamento de sementes para fungos de solo. A gente precisa fazer adubação de cobertura, porque a partir daqui, ó, quando ela passa para reprodutiva, ela precisa estar muito bem nutrida e com a água também, né? Então, é um ponto que a gente precisa estudar. Qual que é a época melhor de semeadura para que esse ciclo, né, essa cultura do feijoeiro, ela se estabeleça sem muito estresse, tá? Então, aqui, ó, em R5, primeiro botão floral, R6 a primeira flor, R7 a primeira vagem canivete, e aí R8 enchimento de vagem, a vagem
passa de verde para marrom, ponto de maturidade fisiológica. E em R9, as vagens secam e o cor do grão aparece. Então, a fase vegetativa em azul é em torno de 23 a 35 dias, dependendo da cultivar, e a fase reprodutiva a partir dos 23 até 77 dias nos ciclos mais eretos e de 35 a 98 dias nos ciclos mais trepadores, ok? Então, basicamente, esse é o ciclo fenológico da cultura do feijoeiro. Espero que estejam todos bem, tenham entendido o conteúdo. Estarei sempre à disposição no canal para esclarecimento de dúvidas. Passem as informações, dúvidas, que eu estou disposto a respondê-las, ok? Fiquem em paz, se cuidem aí. Um abraço, tchau.